Pessoas que tiveram a vida transformada por Deus. Verdadeiras histórias de conversão rumo à vida. É isso que você encontra aqui no programa 180 Graus, o Ponto da Virada, que começa agora. Quando sentimos o toque de Deus na vida, uma mudança acontece. Surge à nossa frente possibilidades de felicidade plena. O toque de Deus restaura, renova, refaz. Hoje conheceremos uma pessoa que experimentou essa graça maravilhosa. Ela vai nos contar sobre essa mudança de 180 graus que lhe trouxe paz. Ele nasceu em Catende, no interior de Pernambuco, e quando tinha 6 anos, toda a família se mudou para São Paulo e foi morar no morro da periferia. Ainda menino, viveu sob a influência das drogas e da marginalidade, e a situação era tão complicada que Ranieri Salles pensou não haver mais alternativa. Mas Deus, em seu grande amor e misericórdia, o alcançou e o transformou completamente. Como? O que aconteceu? Vamos conhecer agora essa história de virada de 180 graus na vida do Ranieri Salles, que está aqui com a gente hoje. Ranieri, oi. Que história é essa de ser o 10º filho da dona Dalgisa e do seu José Salles? Mas olha, na abertura você já contou a minha história toda. Não vai sobrar nada para a gente conversar aqui. 10º filho, Ranieri? 10º filho, exato. Meus pais, típicos nordestinos, né, tiveram 10 filhos e eu sou o último. Dizem que eles estavam buscando a perfeição, sabe? Que finalmente alcançaram. Acho que eles desistiram, né? Eles sabem. Por que vocês se mudaram para São Paulo? Circunstâncias da vida. Pobreza, dificuldade financeira. Meu pai veio na frente para tentar alguma coisa em São Paulo, porque lá no Nordeste, naquela época principalmente, né, muito mais do que hoje, São Paulo era, enfim, era a solução da vida para o nordestino, né? E meu pai veio nessa época, né? No início da década de 70, ele veio sozinho, passou quase um ano sozinho em São Paulo, se virando, aí conseguiu estabelecer alguma coisa, e aí, tipicamente, né? trouxe a família. Na época eu tinha 6 anos de idade. Que tipo de criança você era, Ranieri? Eu era uma criança normal, né? Sapeca, brincava bastante? Brincava muito, minha infância foi marcada eu diria assim, minha infância e minha adolescência foram marcadas assim por 3 coisas, né? Por 3 coisas. Eu estudei música, né? Olha, interessante. Em algum momento eu vou comentar aqui rapidamente. Eu gostava muito de jogar futebol, então eu cresci jogando futebol, né? Jogando campeonato, participando de time, etc. E depois uma fase mais escura da minha adolescência foi justamente quando eu, né, incorri no uso de drogas, e aí minha vida teve uma fase bastante obscura. Era isso que eu ia te perguntar. Vivendo nesse contexto de vida que você teve ali na sua infância, em que tipo de adolescente você se tornou? Olha, como eu era filho de uma família grande, né, eram muitos irmãos convivendo junto, então a nossa vida familiar foi uma vida familiar, eu diria assim, normal, né? Apesar de eu ter tido essa história de drogas e tal, mas eu não tive aquela fase de adolescente rebelde, né, de me rebelar contra a família, contra os pais e tal, não havia espaço para isso. A nossa convivência era muito saudável nesse aspecto. Agora, a gente não tinha uma vida religiosa, né? Meus pais não eram cristãos, então nós não tivemos uma educação cristã. Que influências religiosas você teve? Olha, a influência religiosa que a gente recebia foi do meu irmão mais velho, né, com o qual eu não convivi na minha adolescência, na minha infância, porque quando eu nasci ele já havia se casado, né? Mas ele se converteu, eu era muito pequeno ainda, e eventualmente ele ia nos visitar lá em casa. Meu irmão mais velho, o nome dele é Reginaldo, e por influência dele a gente recebeu alguma orientação religiosa, né? E posteriormente praticamente toda a família se converteu, se batizou numa igreja cristã, na igreja, enfim, de alguma forma por influência desse meu irmão. Mas no dia a dia nós não tínhamos uma vida religiosa em casa. Certo. Naquele momento lá da sua infância, seus 14 anos, essa influência do seu irmão era bem pequenininha e as influências de fora maiores? É claro, porque a gente morava no morro da periferia.
E qual foi o ABC resultado? Paulista. Qual foi o resultado disso? O resultado é que eu acabei parando de estudar, me envolvi muito com drogas. E isso essa aí coisa... deu uma brecada na minha vida. É. Né? Deu uma brecada na minha vida. Como que foi essa incursão nesse mundo? Olha, é a loucura de adolescente. É? Curiosidade. É a curiosidade. Mais do que curiosidade. É aquela coisa de querer mostrar que você é igual aos outros, que você não é diferente. E era ser igual mesmo? Não, pois é, era ser igual, porque eu convivia num ambiente em que todo mundo usava. Né? Todo mundo, entre aspas, né? Meus amigos, à medida que fomos crescendo, os amigos com 13, 14 anos. O que fazia isso ser uma coisa normal? Por exemplo, onde você via isso? Na rua, no ambiente que eu vivia, tinha isso. A gente ia jogar futebol, tinha droga, a gente ia sair, ia para festinha sábado à noite, tinha droga e mandava na rua. Quer dizer, o ambiente que eu vivia propiciava isso. Então eu cresci convivendo com isso. Então, na minha realidade, isso era uma coisa natural, era comum. Era comum eu ver os garotos mais velhos andando armados no morro, garotos com os quais eu havia estudado, era companheiro. Então a gente cresce convivendo com isso. Então se torna uma coisa normal. Então na hora que você está numa rodinha de amigos e aparece a coisa assim para ser usada, aí é que vem a cabeça do adolescente. Né? Eu acho que eu tinha 15 anos quando eu usei droga pela primeira vez. Né? E a minha atitude foi de que eu já era alguém experimentado naquilo. Ou seja, as pessoas da roda nem perceberam que era a primeira vez. Né? Aquela coisa do adolescente, não, eu tenho que disfarçar porque eu não posso ser criança, eu tenho que ser igual. Coisa de adolescente, né? É por isso que eu, quando converso com adolescentes hoje, eu digo, olha, é uma loucura, é uma ilusão, essa coisa de... enfim. Aí comecei. E depois de um tempo, a sua família começou a perceber? Sim, minha família percebeu, mas nunca tiveram plena certeza. Né? Na minha família, outros irmãos haviam tido problemas com isso também. Eu me lembro uma ocasião que minha mãe me chamou assim, senta aqui, eu sentei com ela e ela disse, olha, alguém me disse que você e tal, e eu neguei até o fim, mas no fundo uma dor no coração de estar enganando a minha mãe. Mas eu, então quer dizer que isso num determinado momento começou a te incomodar? Começou a incomodar, olha, 15 anos, 16 anos, 17 anos, aí a gente já começa a pensar no futuro. Um garoto com 17 anos já começa a pensar no futuro. E eu olhava para a minha realidade, eu havia parado de estudar. Eu não havia concluído nem o ensino fundamental, em função dessa vida desregrada. Aí eu comecei a olhar para o futuro e eu me lembro, eu era um garoto, né? Eu tinha 17 anos, 18 anos de idade. Né? E aí eu olhava para o futuro e via eu costumo dizer assim, eu via um túnel sem uma porta de saída. Eu começava a me imaginar no futuro. E começava a perceber o que estava acontecendo com os meus companheiros, né? Os meus amigos. Né? Completamente envolvidos na marginalidade, eu já nesse caminho, sendo preso, outros morrendo, enfim. Aquilo me assustava muito. E ao mesmo tempo, essa coisa de magoar a mãe, né? Mas assim, ao mesmo tempo que aquilo me assustava, né, e me deixava com angústia, um sentimento de culpa e também essa incerteza do futuro, aí onde é que eu encontrava alívio? Você percebe? Então se torna uma coisa que você vai se afundando. É um círculo vicioso. É um círculo vicioso. Então você vai se afundando cada vez mais. Quer dizer, você sente a angústia de estar vivendo aquela vida, né? Você sabe que você está comprometendo a sua vida, comprometendo o seu futuro. Isso te dá uma angústia tremenda na cabeça de um jovem, né, de 17, 18 anos de idade. E aí você precisa de um refúgio, e o refúgio é você se afundar cada vez mais. Alguém da sua família fez alguma coisa, numa tentativa de te ajudar? Sim, os meus irmãos mais velhos que se converteram, se tornaram cristãos bem antes do que eu e os outros mais novos, eles continuamente procurando exercer influência sobre a gente, né? E esse meu irmão mais velho, por exemplo, numa ocasião eu tinha 17 anos, ele me levou para a casa dele. Ele já havia percebido, né, o caminho que eu estava tomando. Vai morar comigo agora. Vamos morar comigo. Ele morava em Hortolândia, onde está o NASP Campus Hortolândia, na época IASP, né? Então eu passei um ano convivendo com ele. Então, e um ano estudando no IASP? E um ano estudando no IASP. Eu era um aluno externo estudando no IASP. Então esse ano foi decisivo assim para mim, porque foi a primeira vez que eu tive uma convivência de verdade com as coisas de Deus, com a igreja, aquela coisa de frequentar a igreja. Eu não era tão assíduo, né, porque geralmente nos finais de semana eu voltava para a casa dos meus pais, né, para poder, enfim, curtir o final de semana, etc. Ou seja, você não abandonou essa vida? Não, absolutamente. Eu estudou um ano no IASP e ainda alimentava esse vício. Exatamente. Eu não conseguia me libertar. A essa altura da minha vida, eu já tinha assim, vontade de largar, sabe?
eu acho que foi exatamente nessa fase que eu fui para o IASP que eu comecei a fazer as primeiras tentativas sérias de me livrar do vício. Será, qual será Mas eu que foi? estava sozinho, sabe, Crere? Eu estava sozinho, porque eu não compartilhava. Você não compartilhava. Exceto um ou outro irmão meu, irmão de carne, que eventualmente a gente usava juntos, né? Nossa. Então, exceto isso daí, entre os amigos, eu me sentia sozinho. Eu não compartilhava isso com ninguém, com os meus irmãos mais velhos, com meus pais. Então, mas nessa fase eu comecei... É um gigante que você tem que carregar sozinho. Nossa, qual será que foi a influência desse um ano estudando ali naquele convívio cristão? Foi decisiva, porque... Por quê? Se você continua nesse mundo. Pois é, embora eu não tenha conseguido me libertar nessa ocasião, mas eu tive uma compreensão mais clara a respeito das coisas de Deus. Né? Porque eu tinha ouvido falar de Deus, Sim. da igreja, né? Como eu já falei, através da influência dos meus irmãos, etc. Mas esse ano convivendo ali no NASP, quer dizer, você vai participar dos cultos, né, durante a semana, você está convivendo com colegas de classe, enfim. Essa convivência me fez conhecer mais a Bíblia, que eu não conhecia praticamente nada, mas aí eu já comecei a conhecer a Bíblia. Né? As semanas de oração na escola, né? Isso aí era uma coisa tremenda. Olha, era a semana de maior angústia para mim, porque eu ia para aquelas programações lindas, né? E jovens cantando, participando, tocando, e eu era músico também, eu tocava, mas eu olhava aquilo ali, eu me via tão longe daquela realidade e ao mesmo tempo tão atraído por aquilo, né? Mas aí foi a oportunidade que Deus me deu de eu ouvir sobre o amor de Deus, sobre o poder transformador de Deus. Por que naquela época, por que você não tomou uma decisão? E falou, olha, quer saber? Vou largar esse outro mundo lá, esse mundo aqui é um mundo mais seguro. Será que passou isso pela sua cabeça? Eu fiz essa decisão várias vezes. Só que eu aprendi que não é assim, sabe? Eu aprendi que a gente não tem poder completo nem sobre as nossas decisões. Então, nessa fase, foi, como eu já disse, foi a fase em que eu comecei a levar de forma mais séria essa coisa de ter que abandonar o vício, né, largar as drogas e consertar minha vida. Né, nessa fase. E por suas próprias forças você começou a fazer tentativas? Olha, quantas vezes eu decidi assim, olha, hoje foi a última vez, não uso mais, e passava 1, 2, 3, 4 dias, e aí vem a abstinência, e eu não conseguia. Aí se passou esse ano, né, que eu fiquei no NASP, em que, como eu já disse várias vezes, eu quase me decidi entregar minha vida a Deus, mas não conseguia. Ranieri, só vamos interromper um minutinho a nossa conversa. Tá. Você vê que a gente ainda tem muitas perguntas para serem respondidas no próximo bloco. Qual foi de fato o ponto da virada na vida do Ranieri Salles? O que aconteceu a partir dali? Que outro rumo a vida dele tomou? É isso que a gente vê daqui a pouquinho, depois do intervalo. Disposição, alegria, boa saúde, vigor. São tantas as coisas que você pode fazer com um simples respirar. O ar é fundamental para uma vida completa e feliz. É simples, preserve o ar, porque ele é essencial para uma vida agradável. O programa 180 Graus, o Ponto da Virada, está de volta. Quem está aqui com a gente hoje é o Ranieri Salles, que vinha dizendo da sua infância pobre, também do seu envolvimento em algum momento com o mundo das drogas, e depois da oportunidade de estudar 1 ano em um colégio cristão. Ranieri, você comentou que nessa época que você estudou no IASP, você teve envolvimento com música. Mas como pode um garoto que foi morar na periferia, um garoto pobre, envolvimento com música? Como assim? Que música? Ok. Então, eu morava em Mauá, no ABC Paulista, e quando eu era adolescente, apareceu lá na cidade um programa da prefeitura, seria um tipo de um programa social, cultural, promovido pela prefeitura da cidade, justamente para atender crianças, adolescentes que não tinham condições de pagar um conservatório e tal, oferecendo
curso de violão clássico. Olha. E eu entrei nesse programa, e era um programa muito sério, me encantei muito, eu e o meu irmão Robson. Levou a sério. E nós levamos a sério, então fizemos um programa equivalente a uma academia de violão, equivalente a 9 anos de violão. A gente nessa época que você estudou no IASP, você teve a oportunidade de... E quando eu fui para o IASP, exatamente, então quando eu fui para o IASP, eu tinha 17 anos de idade, eu não era um jovem cristão e estudava no externato. Mas em algum momento, eu não me lembro em que contexto, eu toquei violão lá. As pessoas viram, aí nos convidaram, a mim e meu irmão, fizemos um recital de música clássica. E o diretor do conservatório, que era o professor Tércio Simon, aliás, eu devo muita coisa a ele. Ele exerceu uma influência muito positiva na minha vida. Olha. Ele me convidou para lecionar teoria musical e violão clássico. Puxa vida, você virou um professor de uma escola cristã. E você sabe que isso era confuso para mim, né? Eu imagino. Porque não sei, era como se eu tivesse uma vida dupla, né? Ao mesmo tempo que eu tinha né, o prestígio né, de ser um professor, isso me trazia benefício financeiro, inclusive, em relação às mensalidades da escola e tudo. Eu tinha uma vida completamente afastada de Deus, completamente desvirtuada. Eu vivi um conflito muito intenso nessa fase. Fala um pouquinho desse conflito. Como que esse conflito se abrochou? Olha, é o conflito... Hoje eu tenho discernimento claro do que acontecia, né? Era o Espírito Santo trabalhando na minha mente. Então, o conflito era o seguinte, eu olhava para o meu futuro, via a condição que eu estava, eu queria abandonar os meus vícios, e eu fazia tentativas para isso, e eu não conseguia. Ao mesmo tempo, eu estava envolvido com a escola através da música, eu me sentia culpado por isso. E essa angústia me fazia me afundar mais ainda no vício. Olha, era uma coisa de louco. Olha, eu não sei, só quem viveu isso, sabe? Só quem experimentou isso é que sabe a furada que é esse tipo de vida. Anieri, a gente ouvindo essa sua história, a gente pensa assim, parece que não existe saída. Para essa história, para essa personalidade, que já fez várias tentativas, o que aconteceu que foi o ponto da virada na sua vida? Aí acabou aquele ano. Eu finalmente concluí naquele ano a 7ª série. Eu já estava havia 5 anos tentando concluir a 7ª série. Olha. Então eu terminei a 7ª série, saí do IASP. Havia feito muitas tentativas de mudar de vida, havia feito até listinha, né? Eu tenho que abandonar, primeiro eu tenho que parar de fumar, tenho que parar de beber, tenho que largar essa droga, essa outra e tal. E eu não conseguia passar do primeiro item da lista. Então, quando eu saí de lá, com uma influência muito grande de tudo que eu vivi lá durante aquele ano letivo, né, de pessoas maravilhosas que trabalharam comigo, que me fizeram ver de forma encantadora a religião, as coisas de Deus, mas ao mesmo tempo me sentindo completamente derrotado, porque apesar dessa convivência eu não tinha conseguido tomar uma decisão definitiva. Né? Então, o ano seguinte para mim, eu completei 18 anos, entrei na maioridade, foi o ano mais crítico de toda a minha juventude. Porque foi o ano que eu me senti assim, uma pessoa completamente derrotada. Nossa. Eu cheguei à conclusão... O que deveria ser exatamente o oposto? Ao contrário, mas justamente porque eu não consegui vencer os vícios, abandonar e me decidir entregar minha vida a Deus e tal, já tendo um conhecimento muito grande sobre essas coisas religiosas, espirituais, então aí eu cheguei a uma conclusão, né? Eu cheguei à conclusão de que para mim não tinha mais jeito. Nossa. Hoje eu vejo... Pensa bem um rapaz de 18 anos chegar a uma decisão dessa... Aí eu pensava assim, né? Cada vez que eu pensava no futuro, vinha aquela angústia, sem estudar, não tinha nem terminado o ensino fundamental, 18 anos de idade. Concluí que eu não teria forças para vencer os vícios, o que me fez me afundar mais ainda. Então, essa foi a pior fase. E o que aconteceu? Aí eu parei de estudar novamente, né? Saí da escola, saí de casa. Nossa. E aí me envolvi, olha... Se afundou? Aí me afundei. Poxa. Me afundei. O que aconteceu que te deu uma esperança? Aí, quase um ano depois, eu estava próximo de completar 19 anos de idade. Aí, mais uma vez, o Reginaldo, meu irmão mais velho, usado por Deus, evidentemente, ele... Resumindo assim, porque a gente não tem tempo de entrar em detalhes aqui, né? Mas ele chegou assim para mim, né? Era uma noite na casa dele, tarde da noite, era talvez 11 horas ou meia-noite. Ele me perguntou algo assim, escuta, Anieri, o que é que falta para você tomar uma decisão, entregar sua vida a Deus e tal? Eu falei, olha, não falta vontade. Agora, desista, porque para mim não tem mais jeito. O que eu podia fazer, eu já fiz. Você usou essa expressão com o seu irmão? Eu me lembro como se fosse ontem. É mesmo? Aí ele disse assim, olha, eu tenho um livro aí que se você ler esse livro, você vai encontrar forças para tomar sua decisão. Nossa. Quando ele disse aquilo assim, meu coração palpitou, assim, sabe? Eu senti um calor assim dentro. Ele disse, vai buscar o livro agora. Puxa. Aí ele me trouxe um livro sobre a vida de Jesus, um livro extraordinário. Que livro é esse? O Desejado de Todas as Nações.
Né? Sobre a vida de Jesus. Hoje eu penso que até poderia ser outro livro. Certo, porque aquele momento foi tão crucial. Agora, não há dúvida de que esse livro é maravilhoso. Esse livro bom, só quem lê aqui sabe. Ele saiu do quarto, da sala onde nós estávamos, e eu peguei aquele livro, né, entrei no meu quarto, no quarto que eu ia dormir. E, sabe, querido, eu acho que ali foi a primeira vez que eu tive a atitude que hoje eu vejo, que é a atitude que faltou em mim antes. Né? As minhas tentativas frustradas de mudar de vida, de abandonar os vícios, sabe, enfim, de dar a virada, tinha muito do meu esforço. Certo. Né? Eu decido, a partir de agora, então, vou mudar. Eu pensava assim, mas eu tenho que abandonar, eu tenho que parar. Como eu te disse, eu fiz até uma lista, né? Eu tenho que parar isso. Depois de uma semana que eu tivesse sem fumar, eu vou passar um mês sem beber e tal. Era muito coisa da minha cabeça e dos meus esforços. Né? Mas naquela noite, meia-noite, sei lá, meia-noite e meia, 1h da madrugada, eu caí de joelhos diante de Deus como eu nunca tinha feito antes. Né? E eu me lembro que eu orei assim, Senhor, eu não tenho mais nada, eu não tenho forças, eu não tenho nem tentativas mais, porque todas as tentativas que eu podia fazer para arrumar minha vida eu já fiz e não consegui, então eu não vou tentar nada mais, eu não tenho nada. Mas aí eu disse assim a Deus, Senhor, se houver alguma coisa que o Senhor possa fazer por mim, aproveita essa oportunidade agora. Você e vê aquela madrugada foi a luta de Jacó, né? É um paradoxo, né? Porque na fase da maior virilidade, das maiores realizações, o momento em que você foi maior foi o momento em que você se humilhou, se entregou para Deus e disse, agora só se o Senhor me ajudar. Então esse foi o momento da entrega. Realmente com aquela noção clara, assim, sabe, de que eu não tinha mais o que fazer. E aí eu aprendi isso, sabe, pela experiência. E eu já procuro ajudar os jovens, as pessoas. Quando eu vejo pessoas assim, para mim não tem mais jeito, pastor, me ajuda, eu acho que eu já fiz tudo. Aí eu me lembro da minha história, né? Eu disse, olha, você já fez tudo, mas Deus não fez tudo ainda. Então é a hora de você deixar que Deus faça. Então naquela madrugada... Foi uma madrugada decisiva, foi o ponto da virada na sua vida. Ali foi o ponto da virada. Eu me arrisco a dizer que foi por volta de 3 horas ou 3h30 da madrugada. Ali foi o momento exato da minha conversão. Você começou a ler o livro? Eu comecei, sim, eu fiz essa oração antes de abrir o livro. Antes eu fiz a oração e aí comecei a ler o livro. E eu me lembro, comecei a ler ali a respeito de Jesus. Se encantou com a leitura? Eu me encantei com a leitura, mas não era só com a leitura, era aquele momento de eu estar com Deus ali, é inexplicável. Aí começa aquela luta, né? Aí vem, puxa, eu vou decidir, não, mas aí como é que vai ser a sua vida? E sabe, uma coisa que vinha muito à minha mente não era nem tanto os meus vícios, as drogas e tal, eram os meus amigos. Certo, você estava envolvido com um grupo de amizade. E eu pensava, o que eu vou fazer? E não era só isso, eu tinha envolvimento, né? Enfim, esse mundo das drogas é uma coisa muito obscura. Você acaba se tornando cúmplice de muitas coisas. Você convive com muitas situações que não convém eu comentar aqui, né? Então, isso influenciou muito na hora da decisão, porque eu pensava, mas eu não posso, como é que vai ser e tal. Mas o poder de Deus venceu, sabe? Naquela noite, e eu tomei a decisão. Você se entregou para Deus, aquele ali foi um ponto decisivo. E é um momento exato, assim, quando eu decidi abrir meu coração e disse, Senhor, eu sou teu, eu quero a nova vida que tu tens para mim. Então, ali foi uma libertação. Então, todos os obstáculos anteriores, né, parece que sumiram. Meus amigos, eu quero lá saber de amigo, que amigos são esses? Não, sabe, perderam totalmente o valor. Quando você tem um encontro com Cristo... E a coisa de abandonar o vício depois disso? Não, aí eu pensei, e agora, como é que vai ser? Né? Eu não sei se isso acontece com todos, eu até penso que não acontece com todos, né? Mas foi uma vitória imediata. Eu parei ali. E seu corpo? Houve uma reação orgânica, né? Eu passei meses, talvez perto de um ano, né? Praticamente todas as noites eu sonhava me drogando. Puxa! E acordava ansioso. Mas hoje eu vejo que isso era uma questão biológica. Mas naquele momento Deus me deu a vitória. E aí começou uma outra história. A nova caminhada, né? Nessa nova caminhada, algum tempo já se passou, qual a maior lição que Deus te apresentou nesse tempo todo? A maior lição é de que é o que a Bíblia já disse há tanto tempo, né? Onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então eu concluí pela minha própria experiência de que o pecador, ele não vai chegar a um ponto tão longe de Deus e tão fundo no pecado que esteja fora do alcance da graça de Deus.
né? Então, é isso que eu aprendi para a minha Que vida. lição bonita, Ranieri. E eu enfrentei lutas, assim, lógico, fui voltar a estudar, fui para o internato nessa época. Agora imagine, eu com 19 anos de idade, fazendo Voltar oitava a estudar. série. Então, todo um processo. Mas hoje eu vejo, sabe, foi um processo de reeducação, né, pelo qual eu passei, né, de voltar a estudar, enfim, a vida continua. Como que você lida hoje, Ranieri, com sentimentos que são tão comuns ao ser humano? Por exemplo, angústia, a dúvida, a raiva, a ansiedade. Como você lida com isso hoje? Bom, eu não sou o tipo de pessoa que tem muito esses sentimentos intensos negativos. Eu acho que pela minha personalidade, Quer dizer, meu temperamento me aquela ajuda. crise que você passou então, Era coisa do passado. momentâneo. Eu não sou um cara angustiado, eu não sou um cara... Né, eu costumo dizer assim, eu sou um cara que vive bem com a vida. Né, eu vivo bem com a vida. Né. Agora, o que eu aprendi naquela noite, né, naquela noite com Deus, é uma coisa que me ajuda até hoje. Eu aprendi que o poder de Deus nos liberta de qualquer cadeia, de qualquer prisão. Eu aprendi isso. Né. Então, é claro que hoje, na minha vida, eu enfrento minhas crises, como todo ser humano, como todo pecador. Né. Eu tenho minhas lutas, né, com a tentação, com o pecado, com as minhas fraquezas. Essas são coisas com as quais a gente vai lidar até o fim da vida, até Jesus Ranieri, voltar. a gente tem umas perguntinhas que eu quero fazer para você. São perguntinhas para respostas rápidas. Queria saber o que vem à sua mente quando você ouve a palavra vida. Preparo. Sucesso. Ser feliz. Dinheiro. Só o suficiente. Educação. Vida. Perdão. Diário. Pecado. Luta constante. Futuro. Eternidade. Um privilégio do Ranieri Salles. Pregar o amor de Deus. Um pedido. Paciência. Um medo. Desistir. Uma verdade. Jesus Cristo. Casamento. A base. Morte. Um intervalo. Liberdade. Jesus Cristo de novo. Envelhecer. É um privilégio. Fracasso. Perdição. Justiça. De Deus. Um sonho. Encontrar Jesus. Tem algum verso da Bíblia que te acompanha, que está sempre com você? Vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. Essa passagem tem me acompanhado durante toda a minha vida. Olha, Ranieri, é realmente uma experiência impressionante essa sua. E a gente termina esse programa hoje só desejando para você que você ainda cresça mais nesse seu relacionamento com Deus, que você continue sendo essa bênção que você é para tantas pessoas e que esse testemunho possa realmente direcionar muitas outras pessoas que vão se inspirar através do seu testemunho. Amém. É isso aí. Programa 180 Graus, o Ponto da Virada, termina por aqui. E a gente termina feliz hoje com esse testemunho maravilhoso do Ranieri Salles. E como o texto bíblico diz, era preciso que nos alegrássemos e nos regozijássemos, porque esse teu irmão estava perdido e foi achado, estava morto e reviveu. Um abraço para você, que Deus te abençoe e até a próxima semana.